Você já parou para pensar no que se esconde nas sombras das cidades pequenas? No interior de Minas Gerais, histórias perturbadoras percorrem as montanhas, sussurrando segredos que muitos preferem evitar. Lugares esquecidos, mas cheios de mistério, guardam encontros com o sobrenatural que desafiam qualquer lógica. Hoje, vamos explorar 3 relatos reais que irão arrepiar até os mais céticos. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o inexplicável toma forma e o proibido parece ganhar vida. Será que você está pronto para desvendar esses mistérios? Os sussurros da Capela Proibida. Na pacata São João do Jacutinga, um pequeno vilarejo encravado nas montanhas de Minas Gerais, uma lenda antiga despertava temor. A capela no alto da colina, construída no século XIX, estava abandonada há décadas. Diziam os mais velhos que o lugar era amaldiçoado. À noite, quem ousasse passar por perto podia ver luzes dançando nas janelas quebradas e ouvir sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Júlia, uma jovem destemida e curiosa, não acreditava em superstições e resolveu explorar a capela. Mesmo com os repetidos avisos da avó, que sempre dizia: há coisas que não devemos perturbar. A subida até a capela era íngreme e envolta em uma neblina espessa que parecia surgir do nada. Júlia carregava apenas uma lanterna e sua coragem juvenil. Cada passo parecia mais pesado, e o ar, cada vez mais denso, trazia um frio cortante que penetrava até os ossos. Quando chegou ao topo, encontrou a porta, que sempre estivera trancada, ligeiramente aberta, como um convite sombrio. Hesitante, ela empurrou a madeira rangente e entrou. O cheiro de mofo misturado a algo metálico e azedo a fez segurar a respiração. Lá dentro, o silêncio era tão absoluto que parecia sufocá-la. A luz da lanterna revelou um interior decadente. Paredes manchadas pelo tempo e um altar coberto de poeira pareciam testemunhas de algo terrivelmente errado. No centro do chão de pedra, Júlia viu símbolos gravados que formavam um círculo. Eram intricados e desconhecidos, pulsando com uma energia quase palpável. Enquanto tentava entender o significado das marcas, ouviu o primeiro som, um sussurro baixo e arrastado, como se alguém estivesse muito perto dela. O som ecoava pelas paredes, mas Júlia não conseguia localizar sua origem. Quando levantou a lanterna em direção ao altar, viu um vulto. Era alto, encapuzado, e tinha olhos que brilhavam em um vermelho intenso. A figura estava parada, imóvel, mas sua presença encheu o ambiente com medo primal que Júlia nunca havia sentido antes. Paralisada, ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. O sussurro tornou-se mais forte, preenchendo sua mente com palavras incompreensíveis, enquanto o vulto parecia se mover sem realmente andar, aproximando-se dela de forma sobrenatural. O instinto de sobrevivência falou mais alto, e Júlia correu para a porta. Enquanto tropeçava nos degraus que levavam ao lado de fora, ouviu uma risada que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Quando se virou para olhar a capela, ela estava novamente em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O candelabro estava apagado, e o vulto havia desaparecido. Mas Júlia sabia que o que viverá não era fruto de sua imaginação. Nos dias seguintes, a jovem percebeu que algo a havia seguido. Objetos se moviam sozinhos em sua casa, e sombras espreitavam pelos cantos. Durante a noite, os sussurros voltavam, chamando seu nome. A situação tornou-se insuportável quando as marcas do chão da capela começaram a aparecer nas paredes de seu quarto, brilhando em um vermelho ameaçador. A avó de Júlia, finalmente convencida de que algo estava errado, chamou um padre para benzer a casa. Durante o ritual, a atmosfera tornou-se insuportavelmente densa. Quando o padre começou a recitar as orações, as marcas nas paredes começaram a pulsar como se estivessem vivas. De repente, o homem desmaiou, e um vento gelado percorreu a sala, apagando todas as velas. Júlia, aterrorizada, viu pela janela o brilho vermelho dos olhos que a haviam encarado na capela. Estava ali, à espreita, esperando. Desesperada, ela decidiu abandonar São João do Jacutinga. Porém, mesmo em outra cidade, as manifestações continuaram. Os pesadelos tornaram-se mais frequentes, e os sussurros agora não a deixavam nem durante o dia. Era como se algo tivesse se ligado a ela de forma permanente. O que quer que fosse aquela entidade, parecia decidido a nunca deixá-la em paz. E você, teria coragem de desafiar os segredos proibidos de um lugar amaldiçoado? O próximo relato trará outro mistério sombrio do interior de Minas Gerais, revelando que o desconhecido é mais perigoso do que podemos imaginar. A casa na beira do rio. No pequeno distrito de Santo Antônio das Águas Claras, o tempo parecia passar mais devagar. A vida seguia tranquila, mas sempre havia algo que os moradores evitavam discutir: a antiga casa na margem do rio.
A propriedade, isolada por um caminho de terra ladeado por árvores retorcidas, havia sido abandonada há décadas. Segundo os mais velhos, pertencia a uma família que desaparecera misteriosamente. Apesar de ninguém se atrever a morar lá, a casa ainda era tema de conversas em tom baixo, cheia de histórias sobre sons inexplicáveis, risadas noturnas e luzes que surgiam nas janelas. André, um jovem curioso da região, sempre se sentiu atraído pelo lugar. Ele nunca acreditou nos rumores e via a casa como um desafio pessoal. Após convencer dois amigos, Marina e Pedro, decidiram explorar o local em uma noite de lua cheia, acreditando que seria uma aventura inofensiva. Equipados com lanternas, celulares e um gravador, os três partiram no início da noite. O caminho até a casa, iluminado pela luz prateada da lua, parecia mais longo do que o habitual, e o som constante do rio criava um cenário inquietante. Ao chegarem à porta da casa, sentiram uma leve hesitação, como se algo os observasse. A estrutura antiga e parcialmente em ruínas tinha uma presença quase viva, com paredes descascadas e janelas quebradas que pareciam olhos vazios. A porta estava entreaberta, revelando uma escuridão que parecia convidá-los a entrar. Ao atravessarem o limiar, o cheiro de mofo e madeira podre era esmagador. O interior da casa estava mergulhado em sombras, e o silêncio era tão profundo que o som de suas respirações parecia ensurdecedor. Exploraram os cômodos do térreo, que pareciam congelados no tempo. Móveis cobertos por lençóis desgastados formavam silhuetas que lembravam figuras humanas. Um espelho quebrado refletia apenas partes dos três, criando uma sensação de desconforto. Em certo momento, Marina parou abruptamente. Ela jurava ter ouvido passos vindos do andar superior. André, em sua confiança juvenil, sugeriu que subissem para investigar, enquanto Pedro hesitou, sentindo que algo estava profundamente errado naquele lugar. O andar superior era ainda mais sombrio. O corredor principal estava alinhado com portas fechadas, exceto por uma no final, que balançava levemente, como se fosse empurrada por uma brisa inexistente. Ao entrarem, encontraram um quarto completamente vazio, exceto por uma cadeira virada para a janela que dava para o rio. A atmosfera era sufocante, e a lanterna de Pedro começou a piscar. Subitamente, ouviram um riso suave, feminino, ecoando pelo quarto, mas não havia ninguém ali. Marina começou a filmar com o celular enquanto André tentava capturar algum som com o gravador. De repente, a cadeira virou sozinha em direção a eles, emitindo um ruído estridente. Nesse momento, as lanternas apagaram simultaneamente, mergulhando o ambiente em completa escuridão. O riso se transformou em um choro profundo e angustiante, como se viesse de todas as direções. No meio da confusão, Pedro gritou ao sentir algo gelado tocar sua nuca, como dedos invisíveis. Em pânico, os três correram em direção à escada, mas o caminho parecia ter se alongado. Ao chegarem ao térreo, perceberam que a porta de saída estava fechada, embora ninguém tivesse trancado. Quando finalmente conseguiram abri-la, uma força invisível parecia resistir, e Marina sentiu algo puxar sua mochila. Ao saírem da casa, o ar fresco parecia mais pesado do que antes, e a sensação de estarem sendo observados não os abandonou. Enquanto voltavam para a cidade, Pedro percebeu que o celular de Marina ainda estava gravando. Quando pararam para assistir ao vídeo, o que viram os deixou sem palavras. Em vários momentos, uma figura feminina translúcida aparecia atrás deles, com olhos vazios e um sorriso macabro. No último trecho, a figura parecia segurar a cadeira e encará-los diretamente, como se soubesse que estavam gravando. Ao final do vídeo, a voz dela podia ser ouvida, sussurrando: "Vocês nunca deveriam ter vindo." Nos dias que se seguiram, os três começaram a ter pesadelos recorrentes. Marina sonhava com a mulher puxando sua mochila para dentro da casa. André via o rio transbordando e levando a casa junto com ele. Pedro, por sua vez, acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo sufocado. Apesar do medo, ninguém na cidade acreditou completamente em suas histórias, mas outros moradores relataram ouvir risadas e choro vindos da direção da casa. Será que a entidade os marcou para sempre? Ou eles apenas despertaram algo que estava adormecido? O que parece claro é que alguns lugares guardam segredos que deveriam permanecer ocultos. E você, teria coragem de entrar em uma casa que carrega tantas sombras do passado? O mistério da estalagem do fim do mundo. Na esquecida comunidade de Pedra Vermelha, localizada em uma área remota do interior mineiro, havia uma construção que os locais evitavam mencionar: a estalagem do fim do mundo. Erguida no início do século XX, a hospedaria foi abandonada após uma série de eventos inexplicáveis. Boatos de desaparecimentos, mortes sem explicação e gritos vindos de seus corredores ecoaram por décadas.
Para os moradores, a construção representava mais do que uma ruína. Era um portal para o desconhecido. Leonardo, um pesquisador apaixonado por fenômenos paranormais, viu na estalagem uma oportunidade única. Ele havia lido relatos sobre o lugar em jornais antigos e ouvido histórias dos moradores, que o advertiram para não se aproximar. Mas a fascinação pelo mistério falou mais alto. Com equipamentos de gravação e medição de energia, Leonardo partiu para a exploração, acompanhado apenas de sua câmera e de sua determinação. Ele chegou ao local ao cair da tarde, quando o sol tingia as pedras de um vermelho vibrante, dando à paisagem um aspecto quase irreal. A fachada da estalagem era imponente, apesar do abandono. Janelas quebradas, portas semi-apodrecidas e um silêncio perturbador faziam dela uma visão intimidadora. O pesquisador entrou, e o primeiro passo no interior parecia romper uma barreira invisível. O ar era mais frio do que deveria ser, e o eco de seus passos parecia duplicar, como se alguém o seguisse. O saguão principal era decorado com móveis antigos, cobertos por camadas de poeira e teias de aranha. No chão, marcas profundas formavam padrões que Leonardo reconheceu como símbolos de proteção ou de aprisionamento. Enquanto ajustava seus equipamentos, algo incomum aconteceu. Um relógio de pêndulo, parado há décadas, começou a funcionar, ecoando pelo ambiente com uma precisão sobrenatural. Leonardo registrou o evento com a câmera, mas, ao revisitar a gravação, percebeu que o som não havia sido capturado. Determinado a entender, ele seguiu para os quartos, que exalavam uma sensação de abandono e sofrimento. Fotografias em preto e branco, ainda penduradas nas paredes, mostravam rostos de hóspedes que pareciam encará-lo, seus olhos seguindo pelos corredores. Quando chegou ao quarto número 13, um dos mais infames da estalagem, sentiu uma presença. O ambiente parecia pulsar com energia, e uma sombra deslocou-se rapidamente pelo canto de sua visão. Ao entrar, encontrou o quarto intacto, como se nunca tivesse sido abandonado. A cama estava arrumada, as janelas fechadas, mas o espelho no centro da parede chamou sua atenção. Havia algo nele, algo que parecia se mover por trás do reflexo. Ele se aproximou, e, enquanto analisava o espelho, ouviu um sussurro grave e inconfundível. Você não deveria estar aqui. Apavorado, Leonardo deu um passo para trás, mas o espelho reagiu como água sendo tocada, ondulando e mostrando imagens perturbadoras. Vultos de pessoas deformadas e um quarto em chamas apareceram, seguidos de uma figura encapuzada com mãos desproporcionalmente longas. Antes que pudesse reagir, um baque forte soou atrás dele. A porta do quarto se fechou sozinha, e o ranger era como um grito agudo. O pesquisador tentou abrir a porta, mas ela não cedia. A sensação de ser observado tornou-se insuportável. Na tentativa de fugir, Leonardo arremessou uma cadeira contra o espelho, que se partiu em milhares de pedaços. Contudo, ao invés de cair no chão, os fragmentos permaneceram suspensos no ar, refletindo cenas de outros tempos. Hóspedes correndo, gritos abafados e uma figura sombria arrastando corpos pelo corredor preenchiam as imagens. Cada pedaço parecia mostrar um fragmento de uma história esquecida, mas aterrorizante. Então, como em um estalo, todos os fragmentos caíram, e o silêncio voltou a reinar. Conseguindo finalmente abrir a porta, Leonardo correu para o andar de baixo. Mas o cenário havia mudado. O saguão agora estava repleto de vultos translúcidos, imóveis, mas de aparência grotesca. Eles não tinham rostos, apenas silhuetas deformadas que pareciam derreter. Quando ele tentou atravessar o espaço, as figuras começaram a se mover, bloqueando seu caminho. Uma risada profunda e sarcástica ecoou pelo lugar, e ele percebeu que a entidade principal não estava na estalagem, mas que a estalagem inteira era a entidade. Com um último esforço, Leonardo conseguiu alcançar a saída, mas o impacto psicológico já estava feito. Mesmo longe da estalagem, ele continuou a sentir sua influência. As imagens perturbadoras invadiam seus sonhos, e os relógios de sua casa começavam a funcionar por conta própria à noite, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. Cada vez que ele olhava para os reflexos, sentia que algo o observava de volta, como se a estalagem tivesse marcado sua alma para sempre. Essa história é mais do que um conto assustador. É um aviso. Há lugares que guardam segredos que deveriam permanecer intocados. E você, teria coragem de desbravar os mistérios de um lugar que respira o sobrenatural? O que essas histórias nos ensinam sobre o desconhecido? Será que estamos preparados para lidar com aquilo que não podemos explicar? As sombras do interior de Minas Gerais continuam guardando seus segredos, mas elas nos deixam um aviso: nem tudo deve ser descoberto. E você, teria coragem de explorar os lugares que outros evitam? Ou prefere acreditar que o silêncio dessas histórias é apenas fruto da imaginação? Deixe nos comentários o que você faria em cada uma dessas situações.
Já viveu algo parecido? Compartilhe sua experiência. E não se esqueça, para continuar explorando os mistérios do sobrenatural, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nenhuma nova história que o fará questionar a realidade. Porque, afinal, o desconhecido está mais perto do que você imagina.